Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Estamos de volta para o segundo programa com o Dr. Fernando para esse tema tão importante, oncologia na veterinária. E a esperança, né, doutor? Com certeza, Day, é o que a gente hoje busca, né? A oncologia hoje, como a gente comentou, evoluiu muito rápido e evoluiu para melhor, né? Então hoje a gente tem condições de tratamento muito significativas, né? A gente falou aí no programa anterior sobre o diagnóstico, né? Sobre aí a tomografia, sobre essas condições, né? E isso é muito importante, que a gente consiga um diagnóstico preciso, né? Um pilar da oncologia é o diagnóstico preciso e o diagnóstico precoce, né? Então, tendo essas duas coisas juntas, né, um bom diagnóstico e ele sendo precoce, as chances que a gente tem de sobrevida importante, de pensar em cura, de pensar em qualidade de vida são grandes. Então, muitas vezes a gente sabe de casos onde o paciente demora a ter o diagnóstico e muitas vezes não é uma questão que o proprietário não percebeu, mas é uma questão que muitas vezes o diagnóstico do câncer ele é desafiador. E aí pensa-se em várias coisas, não se chega a uma conclusão e às vezes, por exemplo, para evitar uma biópsia, né, o paciente passar por um pequeno procedimento para tirar um pedacinho e saber o que é, ou fazer um exame mais invasivo na questão de ter que anestesiar o paciente, acaba se perdendo tempo, né? E a gente sabe que o diagnóstico precoce e o diagnóstico preciso, eles são pilares importantíssimos na oncologia. Então, quando a gente consegue isso rápido e a gente consegue esse diagnóstico, a gente acaba abrindo um leque gigante de possibilidades de tratamento, tá? Dentre eles, o que mais aí isso é um gosto pessoal para mim, é a cirurgia, né? Eu sou um apaixonado pela cirurgia oncológica, né? Na minha formação, eu sou cirurgião antes de ser oncologista, então eu me formei na faculdade, prestei uma prova de pós-graduação e passei na cirurgia geral. E fui para fazer cirurgia geral, e aí no fim da cirurgia geral, a minha preceptora da pós-graduação falou para mim: Fernando, você não tem interesse em prestar uma prova para oncologia? Você gosta dos tipos de cirurgia voltadas à oncologia? Cirurgias reconstrutivas. E aí eu prestei a prova, né? Passei inclusive em primeiro nessa prova na oncologia, e aí fui fazer a pós-graduação. Então eu venho do ramo da cirurgia. Então, para mim, a cirurgia oncológica é uma coisa bastante fascinante mesmo, porque a gente consegue muitas vezes fazer procedimentos que são bastante resolutivos, tá? Então, hoje, né, quando a gente pensa em diagnóstico, a gente tem lá, então, um diagnóstico primário através dos exames de imagem e tudo mais, e aí a gente vai partir para as terapias, né? A terapia, das terapias principais é a cirurgia, né? E a cirurgia, existem inúmeros tipos de cirurgia e existem também inúmeras condições das formas como a gente opera. Então existem desde cirurgias mais simples, por exemplo, um nódulozinho pequeno na pele, tá? Onde a gente precisa ter as técnicas cirúrgicas corretas para se operar da forma mais segura. Então, margem de segurança, paciente estadiado, que é aquilo que a gente falou do paciente não ter metástase, não ter outras lesões, paciente com a hemodinâmica, ou seja, o coração está ok, os rins, fígado, tudo funciona, porque a gente vai depender de toda essa turma para poder operar, e aí partir para uma cirurgia bem feita, com uma ressecção ampla, sem ter que daqui a pouco o paciente passar por um novo procedimento porque houve falha no procedimento, até cirurgias onde a gente já realizou, como ressecção de parte de pulmão, ressecção de parte de fígado, ressecção de lesões ósseas agressivas. Então hoje a gente tem uma condição de operar basicamente
tudo. Inclusive hoje se tem possibilidade de cirurgias neurológicas para retirada de tumor. Então a evolução da medicina veterinária acompanha a medicina humana. E hoje a gente tem suporte para tudo isso, né? Nossa, mas é incrível, né? O senhor colocou assim, vários pontos que eu fiquei aqui impressionada. Primeiro deles é que, como o diagnóstico é importante, que a gente já falou até no primeiro programa, mas como ele veio acrescentar, porque através dos exames hoje, como a tomografia, é possível a gente fazer esse plano cirúrgico que você bem colocou aí, onde você consegue ter uma precisão de que se aquele tumor está estático, o tamanho dele e a melhor forma de você abordá-lo, né? Então, isso eu acho que já dá uma qualidade de vida muito grande para o animalzinho, porque antes você fazia aquela cirurgia exploratória, né, onde você tinha que abrir. Muitas vezes você poderia não abrir do lado certo, né, e aí você tinha que abrir aqui, abrir ali para poder acessar. Então, assim, e só isso já é para o nosso animalzinho, né, para o nosso paciente, já traz um conforto absurdo, não é? Com Fora certeza. isso, outro ponto que você colocou que eu achei bastante interessante é que o câncer, o tumor, né, ele não tem barreiras, né? Ele pode ser tanto de tecido, como pode ser de ossos, como pode ser de pele, como pode ser de órgãos, né? É uma coisa, assim, impressionante. A gente tem visitantes aqui, né, doutor? Mas, doutor, voltando aqui eu tô fascinada com o tema, gente. Eu tive uma cachorrinha, a Meg, todo mundo acompanhou na época, né, que ela se foi por um tumor, mas a gente conseguiu uma sobrevida com ela de muito tempo, ela teve muita qualidade de vida. Então, por isso que esse tema me encanta tanto, que tudo que você colocou aqui é para a gente mostrar para as pessoas o quanto o nosso cãozinho, apesar da gente levar um choque quando a gente recebe esse diagnóstico, que há esperança, que há a possibilidade de qualidade de vida, né? E pelo que eu entendi das cirurgias que você mencionou, a chance de recuperação, assim, do animal é muito grande, não é? Sempre a gente tem uma boa expectativa, tá? É assim, o paciente, ele sempre tem que ter uma possibilidade de ter uma boa resposta em um procedimento cirúrgico, tá? A gente está aqui excluindo, logicamente, as cirurgias emergenciais, onde, por exemplo, o paciente com um tumor rompido, com uma lesão já na emergência, né? Que é vida ou morte. Mas num paciente planejado, a gente sempre vai levar o paciente para que a gente possa melhorar essa condição. Então, assim, a cirurgia oncológica, ela é uma condição que muitas vezes aquele tumor que estava doendo, a partir do momento que o paciente sai da cirurgia, aquilo lá para de doer. Ele vai ter o pós-operatório, mas não vai ter a dor daquela lesão que a gente não conseguia controlar, o desconforto, o peso. Muitas vezes esse paciente tem uma anemia, tem uma infecção por causa do tumor. Isso a gente consegue resolver rapidamente. Tá? Então, por isso que eu falo, a cirurgia, ela é um mundo encantador dentro da medicina. Eu tô encantada com o tema. Porque é até estranho eu falar e às vezes a pessoa fala, nossa, mas você gosta de cirurgia? E o pessoal aqui no hospital às vezes brinca comigo e fala assim, lá vai você com aqueles procedimentos seus. Que a gente gosta de ver o paciente melhorar. Entendeu? A gente gosta de buscar essa qualidade de vida para o animal. E tirando o pós-operatório, a recuperação é muito rápida, né? O paciente, a gente faz cirurgias grandes, de grande monta, que a gente chama o paciente, com uma semana depois ele está melhor do que ele entrou na cirurgia. Fala a verdade, não é? O cão, ele não tem a questão, muitas vezes, psicológica, né? De pensar no que pode acontecer. Se ele tinha dor e a gente tirou a dor dele, para ele tá resolvido, não interessa se ele tá faltando a pele ficou um pouquinho diferente, ou se, não, para ele fala, olha, não tenho mais dor, então para mim tá ok. E isso também tem a ver com a quimioterapia, que é um grande mito, né? A gente tem aí uma grande nuvem negra sobre a quimioterapia, né? A gente tem aqui, a gente conversar com qualquer um dos nossos colegas aqui no hospital, a gente vai ver de cada um deve ter uma história, 2, 3, 4 de pacientes deles que vieram para mim e a gente tratou com quimioterapia e esses animais melhoraram muito, muito, muito. Pacientes, mesma coisa, que tinham dor, que tinham desconforto, que não conseguiam respirar porque tinham problemas, que não conseguiam comer, que não conseguiam fazer muitas questões.
e que hoje tem uma qualidade de vida. Então, porque na verdade, assim, o tumor, né, ele não tem idade, e ele também não tem raça, e também não tem, assim, não tem lugar, né? Muitas vezes você pode ver um cãozinho jovem, né, que estava brincando e de repente puxou a perninha ali por algum motivo e você acha, não, torceu, mas pode não ser, não é? Então, assim, é muito importante a gente saber que há essas possibilidades de terapias para que esse cãozinho jovem tenha uma qualidade de vida e para aquele adulto que, né, muitas vezes a gente já está um seniorzinho, mas ele é um sênior, mas ele merece ter uma qualidade de vida, não é? Hoje, né, quando a gente... a quimioterapia, né, ela acaba servindo para qualquer idade, né? Logicamente que tem pacientes que têm uma limitação, mas por outras questões. É raro a gente ter um paciente que não seja possível fazer um tratamento quimioterápico. E diferentemente do que a gente vê na medicina humana, o cão tem um sistema imunológico muito melhor do que o nosso, né? Só a gente pensar a forma como o cão vive, né? O cão não usa sapato, o cão não toma banho todo dia, o cão, na grande maioria das vezes, não escova os dentes todo dia, então ele tem um desafio imunológico muito maior. E isso faz com que as variações imunológicas num tratamento desse sejam muito menos sofríveis. E o outro detalhe é que o cão não sabe o que está acontecendo. Então ele não tem aquele fator que a gente sabe do ser humano, que é o psicológico, vamos chamar assim, de saber o que pode acontecer. E aí o cão, ele fala assim, bom, ok, eu vou tomar um remédio, mas beleza. Então o que a gente fala é que o cão, quando ele tem uma reação colateral, ela é o que a gente chama de reação colateral verdadeira. Realmente aquela medicação causou algo que pode acontecer com outras medicações que não oncológicas. Então só para a gente ter um exemplo, 42% dos pacientes humanos que fazem quimioterapia vão ter alguma reação colateral, seja ela verdadeira ou não, que a gente chama, tá? O efeito plágio. Exatamente, ou seja, aquela história, eu vou fazer um tratamento e vou passar mal. Então a gente sabe que isso já existem pesquisas que demonstram. Na medicina veterinária, desses 42 caem para 4. Ou seja, 96% dos pacientes que fazem tratamentos quimioterápicos não tem efeito colateral nenhum. Zero. Puxa vida. Então, a gente acaba tendo um mito, por isso que eu falei, né, existe uma nuvem, né, sobre essa condição, que um mito de que todo o paciente que faz tratamento oncológico vai passar mal, vai vomitar, e normalmente quando o proprietário vem, traz o animal, conversa com a gente desmistifica isso, e na grande maioria das vezes a gente consegue colocar o paciente em tratamento e a gente consegue mostrar que isso é muito diferente. Então, também isso é uma condição que vale muito a pena a gente tentar, porque isso vai trazer qualidade de vida para o paciente. Olha aí, gente. E aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde, você encontra todos os exames, tanto laboratoriais como de imagem, num local único. Então, a gente chega a ter estacionamento coberto, é muito conforto para nós, tutores, e para os nossos filhos de patinha. A gente vai conferir o comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames. O seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Visite também nossa nova clínica no bairro Eloy Chaves. Seu pet sai para um passeio e nem percebe que está no veterinário. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro.
Estamos de volta. E realmente, doutor, com toda essa estrutura, não é? Os nossos animaizinhos conseguem um conforto adicional mesmo, né? Porque aqui faz a diferença, né? Com certeza, né? Você ter, por exemplo, no caso da oncologia, você tem um diagnóstico, aí você tem que ir aqui, ir lá, volta lá, traz de novo, enquanto você consegue concentrar tudo, ter equipe, todo mundo se conversar, isso traz realmente uma calma, uma tranquilidade de você saber que você não vai ter que ficar sem as pessoas se conversarem para poder melhorar a condição do animal. E nesse ponto, gente, essa junta médica, né, de médicos veterinários faz toda a diferença, porque tá todo mundo na mesma página, não é? E aí não dá dúvida. E é muito importante para um planejamento cirúrgico e depois até para a recuperação, esse acompanhamento, não é? Sim, com certeza. O sucesso depende muito tá nesse detalhe, nesse ajuste, nesse refino dessa situação de cada paciente. Até para evitar uma recidiva, né, doutor? Porque Sim. O acompanhamento faz toda a diferença. Sim, né? com certeza. O acompanhamento do paciente já tratado, ele cai na questão do diagnóstico precoce. Né? Então, se a gente tem a recidiva diagnosticada precocemente, a gente também tem uma nova chance precoce de resolver o problema. Olha só, muito importante isso. Então, gente, tenha segurança, procure os especialistas, não é? Porque eles podem nos guiar, ainda mais nesse momento, porque parece que a nossa mente dá um branco, né? Quando a gente vê um problema como esse com nossos pets. Mas, doutor, nós falamos muito dos cãezinhos, né? Mas e os gatinhos? Eles também podem passar por esse problema? Sim, tá? A gente também tem a incidência de tumores em gatos, tá? Elas acontecem de formas mais específicas de espécie para espécie, mas a gente tem também a questão dos tumores em gatos, tá? Que também são tratados com cirurgia, com quimioterapia, aí depende muito dos protocolos, depende muito dos tipos de lesão, mas quando a gente fala na linha de pensamento, ela é a mesma, a gente tem a mesma linha de pensamento, a gente tem o paciente com uma suspeita, que precisa ser diagnosticado, feitos os exames, tratado da melhor forma, seja via cirurgia, via químio, via outros tratamentos, e aí o acompanhamento e controle do que for necessário. Mas a linha de ideia é a mesma, tá? A gente tem uma incidência menor, mas a gente tem também os gatinhos apresentando alguns tipos de tumor. Porque principalmente os gatinhos, né, é um pouquinho mais difícil porque eles se escondem, né, e na hora do tratamento também eles são bem mais reclusos, né. Mas olha, eu vou falar, eles colaboram muito. Eu tenho alguns gatos em tratamento aqui no hospital que também colaboram muito. Parece que os pacientes oncológicos colaboram bastante com o tratamento, porque a gente tem que estar o tempo inteiro em contato, pegando, fazendo coleta de sangue, fazendo acesso venoso. Então, esses animais normalmente cooperam bastante com a gente. Puxa vida, né? São uns anjinhos mesmo, de patinhas, né? Agora, doutor, nós falamos da cirurgia, nós falamos da quimioterapia, mas o senhor também mencionou a radioterapia. Isso, a radioterapia é uma terapia também bastante nova na veterinária, tá? Até há cerca de 10 anos atrás, a gente não tinha radioterapia para animais no Brasil, tá? Então existiam duas formas de fazer radioterapia, era esse paciente ir para fora do Brasil, ou a gente sabe de alguns casos de pacientes que usaram centros radioterápicos humanos para fazer tratamento. E aí era uma condição bastante complicada por N fatores. Claro. Depois a gente teve um centro de radioterapia no estado do Rio de Janeiro, mas que era um centro de radioterapia ainda que se usava uma máquina de radioterapia mais antiga, que tinha muito efeito colateral. E de uns tempos para cá, também há cerca de 8 anos para cá, a gente começou a ter aceleradores de prótons. Em São Paulo existem 2, no Rio de Janeiro existe. Tem acho que mais uma máquina no Nordeste, então a gente já tem alguns lugares no Brasil que tem. E a radioterapia ela é específica para alguns tipos de tumor, tá? Então, é isso que eu ia perguntar. Quando e como é decidido por qual tratamento? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um paciente bem recente aqui nosso, que nós operamos um carcinoma de células escamosas, que é um tipo de tumor maligno. Ele teve essa lesão
na raiz de um dente, do último molar dentro da boca. Nossa. Tá? Então esse paciente veio para uma limpeza periodontal, para um tratamento de dente. Foi feito e viu-se que esse molar, que é um dente lá do fundo, ele estava muito mole, muito fácil de ser extraído, porque por mais que ele esteja danificado, ele não é fácil de sair. A colega que fez o tratamento, ela retirou esse dente, notou que o que a gente chama de alvéolo, que é onde o dente fica, tinha um aspecto diferente. Coletou uma biópsia e mandou para análise. Na análise veio o resultado. Esse paciente veio para mim, a gente fez uma tomografia e ele partiu para uma cirurgia para retirar essa região onde é retirado o osso. Foi feita uma cirurgia chamada maxilectomia, que é uma cirurgia ampla, uma cirurgia que leva em torno de 5 horas, tá? Com a equipe odontológica, a minha equipe oncológica, então nós fizemos esse paciente e conseguimos retirar a lesão por completo. Mas, pelo local, pelo histórico, pelo tipo de tumor, esse paciente não tinha indicação de quimioterapia, ou seja, era a cirurgia, a quimioterapia não auxiliaria ele num tratamento adjuvante, mas a radioterapia sim. Esse paciente foi encaminhado e ele terminou a última fração de radioterapia dele fazem mais ou menos uns 20 dias. Então a radioterapia veio como um auxiliar ao que a gente já tinha feito. Nossa, mas é muito curioso esse caso, né? Então assim, veio para uma limpeza de dente e aí ele passou por um exame. A tomografia fez a diferença na hora de você localizar onde está e fazer um plano cirúrgico? E o quanto a gente tinha que tirar, o quanto a gente tinha que operar. Ah, porque assim... Agora, né, pensando sobre o exame da tomografia, ele tanto pode dizer o quanto tirar, como também pode indicar que, de repente, não precisa tirar cirurgicamente, mas que de repente, né, a lesão é tão pequena que... Uma radioterapia possa controlar, sim. Olha tá? Só que interessante. E aí a gente tem um outro caso de um outro paciente que ele tem um tumor embaixo do braço, na axila, que se a gente for operar, a gente teria que fazer uma cirurgia que tecnicamente ela não é possível, porque teria que tirar o braço do paciente, mais 6 costelas, essa lesão já está entrando pelo tórax e empurrando o coração. Então ela não é uma lesão que é viável cirurgicamente. Esse paciente ele fez radioterapia para diminuir o tamanho do tumor. Esse tumor reduziu 54%. Nossa! E agora ele vai entrar em quimioterapia para auxiliar. E numa terceira etapa, se for possível, aí sim fazer um procedimento cirúrgico. Qual a idade desses pacientes, doutor? O primeiro que eu comentei tem 6 anos e o segundo tem 14. Nossa, ou então, seja... foi legal que você tocou nesse assunto porque a idade não é mais, nunca foi um limitador, nem para cirurgia, nem para rádio, nem para químio, nem para nada. O que a gente não tinha antigamente eram exames de avaliação para saber se o paciente tinha condição. Hoje, com exames, a gente tem uma paciente aqui no hospital, uma gata, que eu operei, eu fiz uma hepatectomia, que é a ressecção de uma parte do fígado dela com 18 anos. Nossa, que bênção! Já vai fazer quase 1 ano e meio já essa cirurgia e a gata está viva. E com uma qualidade de vida incrível. Ela tem outros problemas, já tem uma idade, mas por este problema ela está ótima. Puxa vida, gente, olha só, né? Como traz esperança pra gente a medicina veterinária, né? Então eu acho que assim, o importante é ninguém quer um diagnóstico desse, né, como eu brinco com o pessoal, nem eu quero ninguém na minha sala, mas quando for necessário, quanto mais breve a gente buscar e o quanto mais rápido a gente conseguir atender e definir, melhor. Olha aí, gente, que recado importante para nós tutores, não é mesmo? Agora, doutor Fernando, para a gente fechar o nosso programa, porque passa muito rápido o tempo conversando com você. Qual é a dica que você passaria para os nossos tutores que estão em casa com seus animaizinhos? Olha, eu acho que assim, importante a gente sempre ter muito cuidado, muito amor, muita atenção com os nossos animais, né? Muito carinho, né? E quando a gente tiver uma suspeita de uma lesão oncológica, né? Procurar um atendimento, um auxílio especializado o quanto antes. Porque o quanto antes a gente souber, antes a gente vai tratar e melhor o resultado a gente vai ter. Muitas vezes a gente tem aquela condição de
ter a desconfiança e falar, prefiro não saber. A gente vai acabar perdendo tempo. Então, procure, venha até nós, traga seu animal, que você vai ser muito bem assistido. Olha aí, gente, depois desse recado com o Dr. Fernando, fica aqui o telefone do Hospital Veterinário Dog Saúde. Você tendo alguma dúvida, querendo conversar com o Dr. Fernando, agende a sua consulta. É muito fácil e, como eu disse, né, aqui no hospital a gente tem toda a comodidade para nós, tutores, e traz um conforto enorme para os nossos pets. Eles realmente se sentem em casa aqui. A vocês aí de casa, espero que tenham gostado do programa de hoje. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá! Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.